Então vamos lá. A gente já viu o meu diferencial, a gente já viu também a escolha do ponto e agora, ponto organizado, como eu comecei, eu tinha muito grande até hoje, é o meu sonho de ter um supermercado automotivo, né? São aquelas autopeças onde a maioria dos produtos, estilo Mercado Caixa, estilo AutoZone, estão expostos, né, ao seu cliente. Então, essa é uma das maneiras que eu organizo o meu estoque. A gente vai falar agora sobre a organização do estoque, padronização na hora de guardar os produtos, endereçamento, entendeu? Então, hoje, a gente conta com um sistema, a gente usa o LAP, vai ter uma aula especialmente falando um pouco, né, dando uma passeada ali no meu sistema, vai ter uma aula nesse módulo, fica tranquilo, a gente vai falar um pouco mais sobre o meu sistema, sobre os meus processos dentro desse sistema, mas nessa aula eu quero mostrar a você como eu faço para guardar as peças, né? O processo de guardar as peças. Então, primeiro, como eu lhe falei, as minhas duas unidades de autopeça, existe uma ilha no meio dela, onde eu coloco os óleos lubrificantes, onde eu coloco os sprays, né? Por exemplo, se você chegar na minha autopeça, você vai estar exposto, né? Vai estar à sua vista aditivos, vai estar exposto tipo um WD-40, um adesivo do limpador, um adesivo de para-brisa, vai estar exposto a você, né, um Car 80, um descarbonizante, um aditivo, um white lube. Então, tudo aquilo, né, eu classifico no meu sistema como manutenção e limpeza, né? Tá lá MEL, é a sigla eu uso MEL, é manutenção e limpeza. Então, são esses itens que eu deixo exposto ao meu cliente, às vezes um filtro, uma palheta, né, um limpador de para-brisa. A gente deixa também os amortecedores de malas. São todos aqueles itens que o cliente precisa ver para comprar. Ele às vezes está com o carro com a palheta ruim, mas se ele entra em uma autopeça e ele não vê a palheta, ele não leva. Entendeu? Então eu sempre gostei de deixar exposto, né? E fica bonito. Quem passa na rua mostra, né? Vê que é autopeça, fica com cara de autopeça. Então o balcão, né? E por trás do balcão aqueles itens que o cliente não sabe comprar, né? Se você chegar no autopeça, que é um cliente, um consumidor final, ele não vai saber comprar um filtro de combustível, ele não vai saber comprar um pivô do carro dele. Não é um alimento que ele vai lá e pega, coloca no carrinho, não. Ele precisa do auxílio, né, de um balconista, de um vendedor. Então, esses produtos, como farmácia, né, fica por trás do balcão, né? Visto isso, sabendo disso, para trás do balcão é algo que eu sempre bati na tecla, endereçamento de estoque, né? Hoje a gente ganha muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Só o estoquista separa, né? O vendedor não separa na minha autopeça, na minha matriz, né? Na minha primeira unidade sim, o vendedor separa, mas na minha matriz, nas demais, né, vendedor não separa. Iago, por que você prefere que o estoquista separe? Gente, é pelo simples motivo, money. O salário de um vendedor é muito maior do que um salário de um estoquista. Então, enquanto o meu vendedor está perdendo tempo indo lá no estoque pegar a peça, ele poderia estar sentado no seu balcão ou com o telefone e vendendo mais, dando uma atenção maior para o cliente. Então, já tinha isso em mente quando eu comecei, cara, estoquista, eu tenho que colocar estoquista lá para separar. Então, hoje, né, o vendedor tira o pedido, né, os passos da venda, né, visto que a gente atende o WhatsApp e tal, visto que a gente atende telefone, Instagram, então o vendedor tira o pedido, né? Pedido feito, né? Aí vai sair a impressão, né? O passo 2 é a impressão. Passo 3, né? O estoquista pega o pedido e aí o estoquista começa a separar. Quando o estoquista pega o pedido, você pode ver aqui, ó, que tem o endereçamento, né? As zonas 02, 04, 09, 04 de novo, 02. Iago, o tamanho de número é esse aqui. Então, aqui é o prédio, a rua, o setor, a coluna e a casa. Eu nem sei se a sequência é essa, viu? A gente está, inclusive, no período de mudança lá, né? Hoje, na data de gravação desse vídeo,
no endereçamento e na etiquetagem dos produtos. Mas, gente, isso aqui você ganha um tempo enorme. Eu estive palestrando esse ano, 2023, lá em Goiás, né? E aí eu cheguei lá, veio pessoas de outras autopeças para conversar. E aí eu perguntei como é que é lá esse processo, esse simples processo, entre o pedido, né, a impressão, a separação e a entrega. E aí o cara falou, não, são os vendedores lá, o vendedor tira o pedido, né, e ele mesmo vai lá e separar. Pedi para ver, já sabendo a foto do estoque, uma bagunça. Por quê? Porque o vendedor sabe que ele precisa ser ágil. O vendedor, ele quer pegar aqui, ó, colocar para vender. Esse é o vendedor e ele tem que ser assim mesmo, né? E aí o estoquista, quando vai guardar, tá aquele negócio todo bagunçado, né? Autopeça que vendedor separa, o estoque nunca vai dar bom, nunca vai estar organizado, porque o vendedor separa e depois para colocar já não coloca no mesmo lugar. Lá não. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a minha matriz existe um padrão. O meu estoque, você não vê uma peça no chão, você não vê uma peça fora da embalagem. Por quê? Porque são os estoquistas que cuidam. O vendedor, ele pode ir lá pegar a peça? Ele pode. Às vezes na correria o vendedor vai lá, pega, mas ele é proibido de guardar. Hoje, na peça.com matriz, o vendedor não guarda a peça. Ele pode até pegar lá para mostrar uma foto, ali no cliente, para mostrar o cliente e tal. Mas para guardar, existe um processo que é diferente do processo de separação. Né? Nesse processo, que é o processo reverso, tem uma caixa lá e o vendedor coloca dentro dessa caixa e o estoquista é responsável por pegar essa caixa, nessa peça, melhor dizendo, e voltar ela para o seu endereço. Então hoje eu tenho um estoquista lá que ele sabe o endereço de tudo, às vezes sem olhar a etiqueta. Por quê? Porque é padrão. Você sabe onde as pessoas próximas a você moram, né? Onde o seu pai, onde a sua tia, onde a sua sogra mora. Todo mundo tem um endereço. Peça automotiva, na minha autopeça, segue o mesmo padrão. Eu sei que o DOT 3 tem um lugar, eu sei que o WD-40 tem um lugar, eu sei que o disco de freio do Gol ventilado tem um lugar, então eu vou procurar ele ali. Então eu procuro manter esse padrão. Você vai começar a sua autopeça, melhor ainda, você vai começar do zero, você já pode começar da maneira certa, né? Onde foi que eu errei? Na minha primeira autopeça, eu não tinha esse processo, até porque eu não tinha capital para investir em colaboradores. Eu tinha que ir dando um passo de cada vez. Então, eu não investi em estoquista para separar, né? Mas mesmo assim, como eu estava lá diariamente, eu cobrava a organização. Mas eu já disse, a minha segunda unidade, vendedor não separa mais nunca. Porque eu vivia dando murro em ponta de faca, o vendedor querendo vender, então apressado, não colocava as coisas no lugar. E daí outra vez outro vendedor vai lá, olha no lugar, não tá, diz que não tem, faz pedido, quando vai olhar a peça estava no local errado. Entendeu? Então usa caixas de papelão, imprime a foto da bucha, do coxim, do produto, coloca na caixinha, deixa lá visível. Isso vai facilitar o seu estoque, isso vai facilitar a sua venda. E além do mais, além de tudo, vai fazer com que o seu vendedor, né, aprenda a vender mais rápido, vai fazer com que o seu estoquista aprenda a ser um vendedor mais rápido, porque ele vai ver a foto, ele vai ver os itens, né, que vendem bem, os itens que mais saem, né, e ele vai aprender o que sai, o que não sai, o que vende e o que não vende. Então hoje na peça.com funciona mais ou menos desse jeito. O pedido vem, impressão, né? O estoquista separa. Depois que o estoquista separa, vem o quarto ponto, né? O estoquista separa, coloca no balcão do conferente, né? A conferência. A pessoa que vai conferir é como se ele fosse rever, né, se o vendedor tirou a referência correta ou se o estoquista separou de forma correta. Aí sim, o estoquista conferido, quinto ponto, ou entrega para o balcão, né, ou entrega pelo motoqueiro. Então, vou colocar aqui, entrega. Beleza? Então, pedido, impressão, estoquista, confere o produto novamente, muito importante, né, aqui. Olha só, esse quarto passo aqui é um dos mais importantes, porque você precisa abrir a caixa. Você precisa ver se está tudo ok. Olha só. Por exemplo, vamos pegar aqui uma pastilha de freio. Essa pastilha de freio aqui é a do Gol. Você precisa educar esse conferente a abrir a caixa, olhar, né, direitinho. Você está com todas as presilhas. Se as quatro está tudo certinho na frente do cliente, né? E olha só,
Eu já peguei muito. Às vezes o mecânico ele vai montar e essa travinha quebra. E aí o mecânico às vezes não é um mecânico parceiro e ele liga dizendo, olha só, veio quebrada. Então se eu não tiver o quarto passo desse processo estruturado, eu vou trocar para ele e não vou devolver. Isso aqui é garantia improcedente em qualquer fabricante. O fabricante sabe que quando quebra isso daqui é excesso de força. Então, velas também, conferir velas, quantidade de velas, né? Além de quantidade de velas, às vezes os caras apertam a vela demais, né? Chega a achatar aquela arruelazinha e trincar o porcelanato da vela. Então, tudo isso você priva, né? Você diminui com o quarto passo, de conferir. Conferir quantidade. Aí, Iago, vai errar? Vai. Mesmo o vendedor tirando o pedido certo, o estoquista separando certo, às vezes o conferente coloca, se passa, né? Às vezes está faltando um óleo aqui, o vendedor tirou 4, o estoquista separou só 3, chegou aqui 3 e o conferente não viu, que era para ter ido 4, foi 3. Aí o cliente liga reclamando, você tem que mandar, né? E outra dica para cá, para cima do conferente, a gente sempre tem uma câmera. Iago, você está desconfiado do seu conferente? Diz, não é isso. Não é para me resguardar. Porque às vezes o cliente diz, só veio 2, era para ter vindo 3. E às vezes o cara colocou 3. Né? O motoqueiro, né, na hora da entrega, confere a peça também na frente do cliente, na frente do mecânico. Entendeu? Então, se você estruturar esses passos aqui, a chance de você errar, a chance de você ter dor de cabeça é muito menor. Né? E para fechar esse processo, uma dica que eu dou, né, para a gente finalizar, é você separar de acordo com a curva ABC. Iago, o que é curva ABC que você tanto fala? Tá vendo a importância de você identificar de acordo com a sua cidade o que é curva ABC? De acordo com a sua cidade, quais são os produtos de mais giros e menos giros até na hora da separação? Então vamos fazer aqui a separação da curva. Curva, né? A, B e C. Aqui você pode colocar aqui quanto você acha que, né, que vale 65%, 20%, né? E o restante aqui, ou 70%, 20%, 10%. Vamos simular aqui que você trabalhe no 70%, 20% e 10%. 70%, 20% e 10%. Iago, por que eu preciso identificar isso na hora de separar? Porque os itens de curva A você tem que colocar próximo do teu balconista. Filtro de óleo e óleo é o meu próprio balconista que separa. Lembra que eu falei que o vendedor não pode separar a peça, mas os itens de curva A, por exemplo, um óleo, né? um filtro, então está atrás do vendedor. Então a maioria das vezes é o estoquista que separa, mas eu não impossibilito ele. Entendeu? Porque na hora da correria ele mesmo pode ir lá pegar e colocar. Porque eu não tenho o quarto passo, que é a conferência, então funciona desse jeito. Quando ele precisa, né, se for item de curva A ali, a gente deixa um pouco mais próximo. Né? E as vendas casadas, por exemplo, eu fui em uma autopeça, né? Gente, sempre que você vai vender, olha a importância de você entender de vendas, entender de mecânica. Por exemplo, você vai vender uma bieleta do Gol G5, uma N1068. A maioria das vendas da bieleta do Gol G5 sai com a bucha do estabilizador também, entendeu? Você vai vender um terminal, às vezes já sai também a mesma venda um articulador. Ou você vai vender um terminal de um lado e vai vender o terminal do outro. Então, às vezes, a galera estava colocando o terminal esquerdo no início e o terminal direito lá no final. E aí o meu estoquista, toda vez para fazer essa venda, para separar essa venda, pegava no começo, depois tinha que atravessar a loja toda para ir buscar outra peça no final. Entendeu? A importância de você entender a curva, os produtos que saem de maneira junto, porque você ganha tempo. Né? Por exemplo, eu não posso colocar a correia dentada longe do tensor. Eu não posso colocar o tensor longe da polia. A correia do alternador distante da polia, do tensionador da correia do alternador. Então, se eu sei que os itens saem junto, eu coloco ele um do lado do outro. Né? Se tiver com a localização, tudo certinho, a etiqueta, não tem problema. Porque tem muita gente que acha que a autopeça você deve guardar por peça. Ah, pivô é aqui, a
terminal de direção é ali, a disco é ali, tá, você pode fazer isso. Contudo que as peças que se vendem de forma casada, você colocar junto, uma do lado da outra. Então, eu identifiquei isso quando eu abri a minha autopeça. É lógico que na primeira, por falta de capital, pequei bastante nisso aí, né? Não identificava a minha curva A, B, C. Tanto é que nas minhas compras hoje eu ainda tenho muito produto de curva C que não vende, que eu não vou vender nem tão cedo, tá lá parado no meu estoque, né? Eu ouvi do meu próprio contador dizer que isso daí é o câncer de um estoque, né? Isso pode fazer com que o seu estoque morra. Isso, se estoque morrer, é falência de autopeça, né? Então a identificação é muito importante. Curva A, curva B e curva C, né? Então essa é a maneira como funcionam os processos aqui, desde a chegada da nota, né, a retirada do produto, do pedido, né? E eu creio que se você seguir isso daí, é lógico que de acordo com sua curva ABC, de acordo com a sua região, com aquilo que mais sai, você também vai ter sucesso na sua autopeça, tá bom? Vendedor não separa, pelo amor de Deus, né? E identificar a curva A, B, C até na hora da separação, beleza?